Olá amigos, agora voltamos aqui com a nossa terceira aula sobre MPS-BR, falando mais profundamente sobre os níveis de maturidade. Bom, como nós já vimos, os níveis de maturidade estabelecem patamares de evolução de processos, caracterizando estágios de melhoria da implementação do processo na organização. Tá? São 7 níveis, como já falamos anteriormente, indo do nível G ao nível A. O nível G é parcialmente gerenciado, depois nós vamos para o nível F, que é o gerenciado, o nível E parcialmente definido, o nível D largamente definido, o nível C definido, nível B gerenciado quantitativamente e nível A em otimização. O nível de maturidade G é composto pelos processos de gerência de projetos e gerência de requisitos. Como vimos, nesse nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos do processo AP1.1 e AP2.1. O nível de gerenciado ele já é composto pelos processos de aquisição, garantia da qualidade, gerência da configuração, gerência de portfólio de projetos e medição. Nesse nível, a implementação dos processos, desses 5 processos, deve satisfazer os atributos de processo AP1.1, AP2.1 e AP2.2. O terceiro nível, o nível E, parcialmente definido, traz para a gente 4 processos aí. Avaliação e melhoria do processo organizacional, definição do processo organizacional, gerência de recursos humanos e gerência de reutilização. Nesse nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos do processo AP1.1, AP2.1, AP2.2, AP3.1 e AP3.2. O nível D, nós temos os seguintes processos: desenvolvimento de requisitos, integração de produto, projeto e construção de produto, validação e verificação. No nível D, amplamente definido, a implementação dos processos deve satisfazer aos atributos AP1, AP2.1, AP2.2, AP3.1 e AP3.2. No nível C, o nível C definido é composto pelos processos desenvolvimento para reutilização, gerência de decisões e gerência de riscos. Nesse nível, a implementação dos processos deve satisfazer, igualmente ao nível E e nível D, aos atributos de processo AP1.1, AP2.1, AP2.2, AP3.1 e AP3.2, beleza? O nível B não possui processos específicos. Na verdade, a implementação dos processos selecionados nesse nível para análise de desempenho deve satisfazer integralmente os atributos de processos anteriores e ao 4.1 e 4.2. Satisfazendo os atributos 4.1 e 4.2, a organização ou unidade organizacional alcança o nível de maturidade B, que é o gerenciado quantitativamente. O nível de maturidade A, em otimização, assim como o nível de maturidade B, também não apresenta processos específicos. Da mesma forma, para chegar a esse nível de maturidade, os atributos anteriores, até o 4.1 e 4.2, deverão ter sido atingidos, bem como o 5.1 e o 5.2 devem ser integralmente satisfeitos para a implementação de pelo menos um dos processos selecionados para análise de desempenho, beleza? Agora nós vamos ver um quadro aqui com os processos por nível de maturidade. Nós já vimos os atributos de processo por nível de maturidade, chegou a hora dos processos por nível de maturidade. O nível G parcialmente gerenciado apresentam 2 processos: a gerência de projetos e a gerência de requisitos. O nível F gerenciado apresenta os processos de aquisição, garantia de qualidade, gerência da configuração, gerência de portfólio de projetos e medição. O nível E, parcialmente definido, apresentam os processos avaliação e melhoria do processo organizacional, definição do processo organizacional, gerência de recursos humanos e gerência da reutilização. O nível D, largamente definido ou amplamente definido, apresenta os processos de desenvolvimento de requisitos, integração de produtos, projeto e construção do produto, validação e verificação.
O nível C apresenta os seguintes processos: desenvolvimento para reutilização, gerência de decisões e gerência de riscos. Como vimos anteriormente, o nível B e o nível A não apresentam processos específicos. Vamos ver aqui uma questão do CESP e NPI 2013 sobre os níveis de maturidade. O nível G indica que o processo está em otimização e engloba os processos de níveis de maturidade A e F. Claro que não, né? Vimos que o nível G é o primeirão lá no crescimento da maturidade organizacional e apresenta só os dois processos, gerência de projetos e gerência de requisitos. Portanto, resposta correta, letra E. FCC 2012, o MPS-BR tem 7 níveis de maturidade que estabelecem patamares de evolução de processos. O nível de maior maturidade é o... Tá mole essa, né? Letra A, correr para o abraço. 15, 2013, CESP, TCE-RO. O processo de gerenciamento de riscos é contemplado no MPS a partir do nível F, conhecido como nível gerenciado. Não, o nível F é sim conhecido como nível gerenciado, mas o gerenciamento de riscos ele é somente lá no nível de maturidade C, né, definido. Portanto, a resposta correta é a letra E. 6 Gran Rio 2012, dentre os 7 níveis de maturidade definidos no modelo MPS-BR, todos os listados a seguir possuem processos específicos, exceto, claro, letra E, A e B. 17. De acordo com o MPS de software, qual das alternativas abaixo não faz parte do perfil de processo atribuído ao nível D de maturidade? Bom, desenvolvimento de requisitos, nível D. Gerência de requisitos, nível C. Integração de produto, nível D. Validação e verificação, nível D. Portanto, resposta correta, letra B. Comparação com CMMI. Como vocês estão lembrados, os níveis de maturidade na representação por estágios são 5 níveis de maturidade. O primeiro nível é o nível inicial, nível 2 gerenciado, nível 3 definido, nível 4 gerenciado quantitativamente e nível 5 em otimização. Esses são os níveis de maturidade da representação por estágios do CMMI. Quando a gente vai comparar com os níveis de maturidade do modelo MPS para software, a gente não tem a equiparação ali com o nível 1 inicial do CMMI. A gente tem dois processos, aliás, dois níveis de maturidade que correspondem ao nível de maturidade 2 do CMMX, que são os níveis de maturidade G e F do modelo MPS. Temos 3 níveis de maturidade do modelo MPS que corresponde ao nível 3 definido no CMMI, que são o nível E, nível D e nível C. E o nível B equivale ao nível 4 do CMMI e o nível A equivale ao nível 5, uma representação direta aí com o CMMI. Os processos do MPS-BR. A gente já falou dos processos, mas agora a gente vai falar um pouco sobre a descrição de cada um desses processos, beleza? Só um adendo sobre a exclusão dos processos. Alguns processos podem ser excluídos, total ou parcialmente, do escopo de uma avaliação MPS por não serem pertinentes ao negócio da unidade organizacional que está sendo avaliada. E cada uma dessas exclusões, claro, deve ser justificada no plano de avaliação. Ainda não vi nenhuma questão sobre isso, mas fica aí a dica, pode ser que caia uma questão sobre exclusão de processos qualquer dia desse por alguma banca, tá? Então, iniciando, esse daqui é nosso quadro de processos por nível de maturidade, que já vimos anteriormente. Então, no nível G temos 2 processos, a gerência de projetos e a gerência de requisitos. No nível F, nível gerenciado, nós temos aquisição, garantia de qualidade, gerência da configuração, gerência de portfólio de projetos e medição. No nível E, parcialmente definido, temos a avaliação e melhoria do processo organizacional, definição do processo organizacional, gerência de RH e gerência de reutilização. No nível D, largamente definido, temos o desenvolvimento de requisitos, a integração do produto
projeto e construção do produto, validação e verificação. No nível C, definido, temos o desenvolvimento para reutilização, a gerência de decisões e a gerência de riscos. No nível B e nível A, como já falamos, não possuem processos específicos. O primeiro processo do nível G, parcialmente gerenciado, é a gerência de projetos, cujo propósito é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos de desempenho. O propósito desse projeto evolui à medida que a organização cresce na maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera na organização ou unidade organizacional. O segundo projeto do nível G é a gerência de requisitos. O processo do nível G é a gerência de requisitos. O propósito do processo gerência de requisitos é gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto, além de identificar inconsistências entre os requisitos, os planos de projeto e os produtos de trabalho do projeto. Voltando aqui ao nosso quadro de processos por nível de maturidade, vamos iniciar agora a falar do nível G, começando aí nível F, pela aquisição, processo de aquisição. O propósito desse processo é gerenciar a aquisição de produtos que satisfaçam as necessidades expressas pelo adquirente. Gerência da configuração, também do nível F, tem o propósito de estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho. Garantia da qualidade, também do nível gerenciado, nível F, tem como propósito assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos. Gerência de portfólio de projeto tem como propósito iniciar e manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender os objetivos estratégicos da organização. Este processo compromete o investimento e os recursos organizacionais adequados e estabelece a autoridade necessária para executar os projetos selecionados. Ele executa a qualificação contínua de projetos para confirmar que eles justificam a continuidade dos investimentos ou podem ser redirecionados para outras áreas para justificar os investimentos. Medição, o último processo do nível F, tem como propósito coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais. Nível de maturidade é parcialmente definido. Processo de avaliação e melhoria do processo organizacional. Propósito é determinar o quanto os processos padrão da organização contribuem para alcançar os objetivos do negócio. Planejar, realizar e implementar melhorias contínuas com base no entendimento dos seus pontos fracos e fortes. O segundo processo do nível E, do nível parcialmente definido, é a definição do processo organizacional, cujo propósito é estabelecer e manter um conjunto de ativos de processo organizacional e padrões do ambiente de trabalho usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da organização. Gerência de recursos humanos, também um processo do nível E, nível parcialmente definido. Seu propósito é promover a organização e os projetos com os recursos humanos necessários e manter suas competências adequadas às necessidades do negócio. Gerência de reutilização. O propósito do processo gerência de reutilização do nível E é gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis. Vamos para o nível de maturidade D, desenvolvimento de requisitos. Tem como propósito definir os requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto.
integração do produto. Tem como propósito compor os componentes do produto, produzindo um produto integrado, consistente com o seu projeto e demonstrar que os requisitos funcionais e não funcionais são satisfeitos para o ambiente-alvo ou equivalente. Projeto e construção do produto. Tem como propósito planejar, desenvolver e implementar soluções para atender os requisitos. Validação. Tem como propósito confirmar que o produto, o componente do produto, atenderá o seu uso pretendido, quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido. E por fim, a verificação, é o último processo do nível D, tem como propósito verificar, confirmar que cada serviço ou produto de trabalho do processo atende apropriadamente aos requisitos especificados. Nível C definido. Desenvolvimento para reutilização. O propósito desse processo é identificar as oportunidades de reutilização sistemática de ativos na organização e, se possível, estabelecer um programa de reutilização para desenvolver ativos a partir de engenharia de domínios de aplicação. Gerência de decisões. O propósito é analisar possíveis decisões críticas usando um processo formal, com critérios estabelecidos para avaliação das alternativas identificadas. Gerência de riscos é o último processo do nível C definido, cujo propósito é identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os riscos em nível organizacional e de projeto. Os níveis B e os níveis A, o nível B e o nível A não possuem processos específicos. Para finalizar essa aula, vamos fazer aí mais algumas questões a respeito dos processos do MPSBR. Essa questão é da CESP 2013 e a afirmativa diz o seguinte: o nível E do MPSBR contempla um processo que resulta no registro dos dados de utilização dos ativos reutilizáveis. Então, como a gente pode ver aqui, o nível E ele apresenta a gerência de reutilização, que sim, resulta no registro dos dados de utilização dos ativos reutilizáveis. Portanto, resposta correta. VUNESP 2014, considerando o MPSBR, assinale a alternativa que contém dois processos acrescidos ao nível C definido. Gerência de incidentes, nem sequer existe esse processo. Gerência de mudanças também não. Medição é lá no nível F, gerenciado. Gerência de decisões, gerência de riscos. Sim, são dois processos do nível C de maturidade, nível definido. Portanto, a resposta correta, letra D. CESP 2013, a afirmativa diz o seguinte: a compatibilidade entre as interfaces internas e externas do produto consiste em um resultado esperado que faz parte do processo de integração do produto, certo? Tanto no MPSBR quanto no CMMI, essa afirmativa estaria correta. A compatibilidade entre as interfaces internas e externas faz parte do processo de integração do produto. Beleza. Questão da CESP 2013. O estabelecimento de critérios para avaliação de alternativas de solução, caracterizadas por ordem de importância para critérios de maior importância, sejam mais influentes em uma avaliação, é a atividade que integra o processo de gerência de decisões. Perfeito. Gerência de decisões, como a gente já viu na descrição, fala sobre isso aí mesmo. Estabelecimentos de critérios para avaliação de alternativas e soluções por ordem de importância. Então, resposta correta. Questão 24, o processo de gerenciamento de riscos tem como principal objetivo reduzir continuamente os riscos em projetos mediante a identificação e o registro de problemas. Não, a resposta é errada. A gente pode até voltar aqui nos riscos. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Aqui, como a gente pode ver no processo, na descrição do processo de gerência de riscos do nível C definido, seu propósito é identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os riscos, seja no nível organizacional ou de projeto. Portanto, voltando aqui para a questão,
Se a gente limitar a identificação de riscos e a mitigação desses riscos somente aos registros dos problemas, estaremos limitando muito a análise de riscos, né? Como a gente viu anteriormente, a análise de riscos ela pode ser feita tanto a nível do projeto como da própria organização como um todo. Então essa afirmativa está incorreta. A resposta correta é a letra E. Bom, pessoal, terminamos aí nosso módulo de MPS-BR. Esperamos que vocês aproveitem as questões disponibilizadas lá no gabaritou.com.br e grande abraço, até a próxima. Valeu!